Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outras pessoas que se interessem no assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, pedindo para que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu estou aqui meio na penumbra porque eu estou sem luz, mas a internet está funcionando, então nós vamos poder estudar, né, com calma. Vou colocar aqui o texto. Na verdade, nós estamos só com um pedacinho pequeno do texto do final do capítulo, ficou um pedacinho bem pequeno, mas vou trazer então cada pedacinho que a gente vai comentar, cada pedacinho do texto que a gente leu semana passada, para ir comentando. Terminando aqui o capítulo, a Meliciana estava falando, né? Depois que ela fez todo aquele resumo, contou tudo da história da vida dela, aí ela fala assim para o Miranda e para o Bezerra, né? Aí tem uma síntese da experiência que eu tenho vivido nos últimos 400 anos com aqueles afetos mais próximos do coração. E aí o Miranda diz que pairava no recinto uma suave paz, que não me atrevia a perturbar, embora desejasse formular muitas questões. Aquietei as ansiedades, aguardando a ocasião própria. Além disso, necessitava meditar e digerir as informações. Percebendo minha interiorização, a irmã emerenciana pediu licença e afastou-se para dar prosseguimento aos serviços, de que também participaríamos logo mais. Então, a gente vê que também existe ansiedade, né? Lá no plano espiritual, o próprio Miranda ficava querendo fazer pergunta, mas ele viu que tinha que esperar uma ocasião própria para fazer suas meditações, reflexões, e aí ele ficou quietinho e ela foi fazer o serviço. Em seguida, depois eles iam trabalhar mais em outras etapas. Então, aqui, vamos trazer esse trechinho que a Emerenciana falou, que foram gastos vários decênios para trazer à paz o querido Valdemar, que é o filho dela, né? Informados da necessidade da reencarnação, foi-nos acenada, ela e o marido, né? Foi-nos acenada a oportunidade de recomeçar em terras da África sofrida, onde a escravidão nos serviria de educandário moral, liberando-nos dos vãos orgulhos de raça, tradição, cultura e poder. Nós até já comentamos um pouco sobre isso na última terça, só que aqui também trouxeram também umas questões do Livro dos Espíritos, a 132 que fala: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, ou seja, nesse caso quis dizer purificação das faltas cometidas. E para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Na 167, logo mais na frente, aqui ele perguntou o objetivo da encarnação. E na 167 ele vai perguntar qual é o fim objetivado com a reencarnação. E a resposta é expiação, seria, né, o depuramento aqui, a purificação das faltas, e melhoramento progressivo da humanidade, ou seja,
a evolução. E aí os espíritos ainda colocam, sem isso, onde a justiça? Então, sem reencarnação, nós sabemos que não poderia nunca falar que Deus é bom, que tem justiça de Deus, porque não teria lógica, né? A gente tem uma existência, uma vida só, uma vida não, uma existência só. Na vida, a gente sabe que é uma vida só, mas várias existências. Então você tem uma existência só, e aí depois, pronto, vai lá para o seu destino do bem e do mal. E aí ele fala: sem isso, onde a justiça? E depois, na 230 eles vão perguntar, porque aqui eles trazem essas perguntas em relação do livro dos Espíritos, para a gente ter uma reflexão em relação ao que eles fizeram. Eles estavam lá, aqui fala aqui que estavam no plano espiritual, aí foram informados de que tem que reencarnar, pois estavam aprendendo. Isso aqui foi logo na primeira, aquela primeira vez que eles desencarnaram e aí vão escolher a escravidão. Então foram informados. Então isso tudo aqui, aí ele vai perguntar, o Kardec pergunta no livro dos Espíritos, na erraticidade, o espírito progride? E a resposta é, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então a gente sabe que é só quando a gente vai reencarnar é que vamos colocar. É a prova, né? A gente foi lá, aprendeu a teoria, agora vamos ver fazer a prova no final do nosso estudo para ver se a gente realmente aprendeu. E aí é a hora que a gente muitas vezes não consegue tirar nota 10. Que dirá passar na média, né? Que dirá. Então, isso aí fica da reflexão sobre esse pedacinho. Agora vamos para outro trecho, que a emerenciana fala. Que ela tem a hora que ela se emociona, né? Quase que chora, e ela pede desculpa, falou, perdoe-me. Não é autopiedade, tá? Quer dizer, não sei, eu não estou sentindo pena de mim mesma, porque eu passei por tudo isso. Aí ela contou aquela história do navio negreiro e tudo, toda aquela sequência. Aí ela fala que ela estava assim, por comiseração por aqueles que ainda hoje se comprazem no crime, crime legal e pelos infortunados geradores ou mantenedores da miséria sociomoral, socioeconômica e socioespiritual da criatura humana. Então, ela, nesse ponto, ela estava tendo a comiseração por todas aquelas pessoas que só fazem o mal, né? Se comprazem no crime, têm prazer no crime e ficam gerando miséria para as pessoas, sociomoral, econômica, espiritual. E aí ela termina falando, eles estão anestesiados e despertarão para longos anos de amargura sem conforto e dores lancinantes sem consolo. Então a gente sabe que a gente, né, eu comentei também antes, que a gente tem que olhar para essas pessoas que fazem muito mal e não adianta a gente ficar ali lançando pragas e ofensas, porque isso não vai adiantar. O que a gente precisa fazer é pedir que esses, né, que estejam abrandado o coração dessas pessoas, que eles possam receber uma luz, possam ser pessoas podem se modificar, ficar mais abertas à compreensão. E daí ela fala que eles vão, porque essas pessoas vão sofrer muito dores lancinantes sem consolo. E aí trouxeram então aqui um trecho de uma psicografia, não é o livro, é de uma mensagem que Joana psicografou com Divaldo em fevereiro de 2017. E a mensagem chama Dores e Bênção. Agradece a dor que te punge o corpo e a alma, porque ela é bênção de Deus para o teu processo evolutivo. Que seria do metal se não permitisse que a ardência do fogo lhe desse maleabilidade? Qual a finalidade do touro de madeira que não sofresse a lâmina aguçada que o fere e arranca do seu imo instrumentos valiosos para a humanidade? Que seria da lama desagradável se recusasse o calor do sol que a transforma em tijolo, ladrilho, vaso útil? Assim também sucede com o ser humano, ante os desconfortos proporcionados pelo sofrimento, encarregado da modelagem do espírito, amorfoseando-o para transformá-lo em arcanjo sublime. Nunca te rebeles, pois, contra a dor. Ela é a benfeitora desconhecida no processo de evolução dos seres. Bendize essa amiga detestada por muitos, que somente se apresenta onde seja necessária para o aprimoramento interior do ser humano e a sua perfeição. Todos os seres a experimentam em variados graus de manifestação. Se pretendes os patamares da sublimação, não te detenhas nos charcos da ilusão e da comodidade.
Aprende a ascender sob a injunção provacional que te seja imposta pela vida, como tributo ao teu processo de autoiluminação. O canto de elogio à dor não é masoquismo perturbador, mas exaltação ao mecanismo ideal para a superação dos instintos básicos que ainda predominam na natureza. Há dores e dores. A dor que lapida pedra bruta tem o objetivo de aprimoramento, enquanto a dor da revolta faz-se empurrão para o abismo da loucura. A dor é mão generosa que guia e braço forte que submete aqueles que necessitam de paz. A matéria cumpre a elevada missão para a qual foi constituída: permitir que o espírito execute o ministério da plenitude. Aglutina-se, desagrega-se sob a ação de energia inteligente que a comanda. Contribui para o fim superior ou para complexos mecanismos de depuração. Os tempos modernos e acomodatícios, ricos de indolência e futilidade, liberam divertimentos e prazeres variados, evitando testemunhos e devotamento afetivo. Jesus pede fidelidade e doação, renúncia e abnegação. Aprende a encontrar essas concessões quando sofres. Fiel ao objetivo que abraças, não rejeites os testemunhos que te sejam impostos pelas soberanas leis da vida. Aceita-os como qualificação para melhores resultados da tua empresa libertadora. Acima e além de quaisquer outras excogitações, alegra-te quando sofrendo, porque esse é o sinal de que estás na trilha certa, no caminho redentor. Aqui foi falando de dor. Agora vamos falar ver sobre submissão e esperança. Ah, ela vai falar que eles bendizeram a Deus, ela e o Venceslau, pelos acontecimentos passados que ensinaram submissão e esperança. Então foi a época que ela foi, né, para ser, né, escrava, então ela aprendeu, né, tinha orgulho, tinha vaidade, e egoísmo, ela aí acabou aprendendo submissão e esperança. E aí trouxeram o livro Atitudes Renovadas, Joana de Anjos com Divaldo, no capítulo 27, A Outra Face. Considerando-se o estágio moral em que transitam incontáveis criaturas humanas pelos caminhos do planeta terrestre, ainda vivenciando os instintos agressivos, é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica. Predominando a natureza animal em detrimento da espiritual, o orgulho se arma de mecanismos de defesa resultantes da prepotência e da argúcia para reagir ante os acontecimentos ameaçadores. A ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos e estabelecem-se os conflitos quando deveriam vicejar entendimentos e compreensão. De certa maneira, remanescendo os comportamentos arbitrários de existências pregressas que não foram domados, facilmente a ira rompe o envoltório delicado da gentileza. E acontecem os lamentáveis atritos que devem e podem ser evitados. A educação equivocada, que estimula o forte à governança, contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixadas à margem, catalogadas como fraqueza do caráter e debilidade moral. Essa debilidade do sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano que opta por ser temido, quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Multiplicam-se indefinidamente as lutas que passam de uma para outra existência, até que as soberanas leis imponham a submissão e o reequilíbrio através de expiações afligentes. A gente sabe que quando, né, conserva o ódio de uma pessoa com a outra, vai passando de uma para outra existência, vai chegar um momento que as leis de Deus vão impor submissão e uma expiação, que vai ser uma expiação imposta, afligente, ou seja, com aflição, para poder conseguir atingir o reequilíbrio. A lei é de progresso e, por consequência, a todos cabe o esforço de libertação das heranças enfermiças, dos hábitos primitivos, experienciando conquistas íntimas que se irão acumulando na estrutura emocional, que se apresentará em forma de paz e de concórdia. O conhecimento espírita, por quê?
iluminativo é o mais eficiente para a educação moral, derivado da conscientização de que o avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes constitui estagnação e fracasso. Então, a pessoa que já tem conhecimento de estudo, espírita, que está estudando, sabe que a conscientização que o progresso não adianta, vai acontecer, o avanço é inevitável, e a gente sabe que repetir atitudes infelizes, vamos estagnar e fracassar naquela encarnação, tendo que voltar e voltar e voltar. Tá? Que eu quis falar aqui, porque conhecimento espírita é iluminativo. As dificuldades, para quem, né, entende isso, portanto, as diferenças de opinião, os insultos e agravamentos devem ser considerados como experimentos, como testes ao aprimoramento espiritual, ao aprendizado das novas condutas registradas no Evangelho de Jesus. Quando isso não ocorre, ou seja, a pessoa não vai considerar isso como experimento, como teste, né, e aceitar ali como uma submissão. Quando isso não ocorre, fica-se sujeito à influência maléfica dos espíritos inferiores, que se comprazem em gerar situações embaraçosas. Indispensável vigiar-se as nascentes do coração, a fim de dominar-se a ira. Então, ou seja, aquela pessoa que está sempre tem que vigiar como as suas emoções, como é que está reagindo, para conseguir dominar a sua ira, né? Esforça-te por compreender o outro lado, a forma como os outros encaram as mesmas ocorrências. Luta por vencer a arrogância, porque todos os espíritos que anelam pela paz e pela vitória das paixões têm, como primeiro desafio, a superação dos sentimentos inferiores, aqueles que devem ser substituídos pelos de natureza edificante. Se alguém te aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda e não de combate. É a sua forma de chamar a atenção para a sua solidão e angústia. Não foi por outra razão que Jesus propôs: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículo 39. Então aí a Joana vem explicar que oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário. Tá? Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma de outra criatura. Sendo alcançado por qualquer ocorrência desagradável que te golpeie a emoção, ao invés de reagires, desvela a outra face, a do amor, da compaixão, da misericórdia, agindo com serenidade. E isso aqui a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Mas aqui está o conselho. Vai lá, ao invés de reagir, mostra a outra face, ou seja, tenta olhar para a pessoa com compaixão, misericórdia e mostrar a face do amor, com serenidade. O bem é a meta que todos devemos alcançar. Não te permitas, portanto, perturbar pelas emoções doentias e viciosas que te consomem, destruindo as tuas mais caras realizações espirituais. Retira esse lixo mental e permite que se apresente em risada de sol espiritual a outra face, para que o amor real seja a marca do teu comportamento em qualquer circunstância ou ocorrência difícil. És responsável pelos teus atos, qual semeador que avança a seara dentro, atirando os grãos que irão germinar com o tempo. Semeia bondade e colherás alegria de viver, nunca revidando mal por mal. E agora o trechinho, que novamente a roda da viva nos recambiou a espiritualidade. E demos-nos conta de que só um ato nosso de amor extremo, feito de renúncia total, poderia ajudar o filho consumido pelo superlativo ódio. Ele já estava no ódio total também, né? Isso eles todos no plano, na erraticidade, no plano espiritual. E aí o livro chamado foi livro Oferenda de Joana de Anjos, capítulo 48, o problema da renúncia. Em todo o ideal de engrandecimento humano, a renúncia é impositivo indispensável. A atitude de sabedoria é renunciar ao imediato prazer que passa breve,
pela satisfação imediata, que não tem termo. O homem no mundo, não poucas vezes, vê-se constrangido a renunciar a uma aquisição para lograr outra. Significativo é o esforço, quando tomado em função de valores éticos expressivos, evitando frustrações e desaires. Renuncia ao amor próprio, a fim de viver a fraternidade legítima. Renuncia à maledicência, em considerando as próprias ulcerações morais que trazes ocultas. Renuncia ao ódio, tendo em vista a necessidade do perdão. Renuncia à comodidade, renovando-te pelo trabalho na caridade fraternal. Renuncia à inveja, precatando-te contra a loucura. Renuncia aos triunfos transitórios, logrados a qualquer preço, sobrepondo-lhes as esperanças e consolações espirituais que te aguardam. Renuncia ao orgulho, antes que te envenenes interiormente. Renuncia à sensualidade, edificando no ímo o templo ao amor puro. Renuncia aos alheios caprichos, retentivas familiares, ante o chamado de Jesus, e dá-te em regime de abnegação, se possível, de totalidade. Arma-te de coragem e investe tuas forças na renúncia, no silêncio, no trabalho edificante, na ação da caridade e renuncia. Renuncia sempre que possível. E aqui, terminando aqui com um trechinho do livro Momentos de Iluminação, de Joana também Codivaldo, capítulo Renúncia Plena. Treina a renúncia total, iniciando-a com as coisas de pequena monta. Libera-te de alguma posse, transfere recursos que te sobram, doa excessos que te habilitarás a ofertar também o necessário, preparando-te para a renúncia a ti mesmo, responsável pela tua libertação de tudo e de todos. A renúncia plena começa no gesto pequeno da oferta e do desprendimento aos bens do mundo, a fim de alcançar a doação total. Então, aqui dá uma paradinha para a gente fazer nossos comentários. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ninguém vai falar nada, não. Hoje estamos com poucas folhas aqui, né? Então temos que comentar o que tem ali, porque na verdade o trecho a gente, né, já leu todo o capítulo e aqui vamos reforçar só essas virtudes, né, que o Miranda fala e a Joana vem reforçando. Pode falar, Sandra Pereira. A gente tem visto normalmente, né, mais frequentemente nos romances espíritas, nas grandes obras que temos lido, né, renúncias muito grandes, como essa, né, desse espírito que se dispõe a sair né, deixar de encarnar em um continente mais avançado, né, justamente para vivenciar valores, né, e sem calcular assim, no que isso iria lhe custar, né, porque ela foi para esse outro continente, em culturas diferentes, e não experienciou só isso. Como consequência, ela também teve que viver a escravidão, que é outra, né, experiência muito difícil, né, e que eu acho que ninguém tá preparado assim, né. Eu estou lendo um outro livro chamado Tempo de Amar, em que o espírito não faz esse tipo de escolha, né, faz escolha muito mais leve, né, ele não tem essa coragem de se transformar, e aí, né, o que eu estou vendo? Ele passa 100 séculos sem conseguir
avançar 1 milímetro na direção do que ele precisa. Então, o que que acontece com ele? Ele vive uma situação mais ou menos estressante e aí comete os mesmos erros novamente, e aí precisa voltar em outras condições e tal, mas nunca ele tem essa coragem que esse espírito teve, né, de se colocar numa situação completamente nas mãos de Deus, onde ela não tinha ideia do que poderia acontecer com ela, né? O que que será preferível? Como é que vem mais, melhor, né? Como é que vem mais facilmente essa transformação? Porque a transformação é nossa, é só para isso que a gente precisa da experiência. Então, se a gente não está conseguindo, né, algum valor que seja importante, forte, decisivo, né? A gente precisa ter essa coragem de apostar, confiar em Deus, para que a gente assuma riscos, né? Dificuldades que a gente não tem ideia de onde vão chegar, sendo que a gente vai passar alguns anos, né? Sofrendo em dificuldades e tal, mas que a gente vai avançar muito no progresso espiritual, né? Então, esse outro espírito que eu estava citando, ele fez escolhas amenas, escolhas menos responsáveis em relação à evolução moral dele, e continua, de novo, 100 séculos sem conseguir andar 1 milímetro na estrada da evolução. Então, assim, isso deve nos servir de apoio, né, de segurança, porque nós, certamente, no Brasil, estamos enfrentando esse tipo de encarnação. Encarnações que vão nos colocar em xeque, que nos colocaram fora das nossas situações de conforto, né, situações que a gente estava acostumada a lidar. E aqui a gente tem essa experiência, né, de mudar tudo, né, até o clima, tudo, tudo, tudo mudar na vida da gente. E que a gente faça como como a personagem dessa vivência que nos está sendo trazida, que teve essa coragem de arriscar, de mudar tudo, e então ter coragem, né, de avançar na evolução espiritual, de seguir as orientações de Jesus, seguir os mandamentos que a gente já sabe que precisa seguir, e de, né, abrir o coração para a função que ele existe, que é amar, que ser para o outro, né, tudo de bom que a gente puder ser, exatamente como Cristo nos disse. Então, que a gente possa seguir esse exemplo, que a gente possa crescer com ele. Isso mesmo, você falou aí, mas eu acho que ela não esperava, né? Não imaginava quando na primeira vez que eles ofereceram para ela, para eles a escravidão, ela não esperava aquela experiência, tanto que ela fala, eu não estou conseguindo achar aqui, porque está com o zoom aberto, eu queria abrir o capítulo para a gente ver de novo. Ela fala que foi uma coisa bem forte. Acho que eu abri aqui. Então, assim, ela não esperava que fosse daquele jeito, aquela história dos navios negreiros, ela coloca isso, né? Só que assim, depois ela fala, e nós lemos aqui hoje, né? Que eles viram que aprenderam submissão e esperança. Então já foi a primeira situação para ela que já começou a dar, impulsionar, né? Aí o que acontece? Eles voltam para lá e ficam lá no plano espiritual, aí o filho naquela situação horrível, que ficou revoltado, coisa e tal, e aí eles de novo escolhem, né? Porque aí ela falou que foram vários descendentes para trazer o menino, né, paz ao garoto. Aí viram que tinha que reencarnar, reencarnam de novo como escravo, porque também na pátria deles, lá onde eles estavam, continuavam aquelas guerras religiosas, né? Então foi de novo chamado, olha, a oportunidade Não, então, foi dessa vez, essa foi a primeira vez, que aí eles falam pra ele, olha, tem que reencarnar, mas não vale a pena lá naquele lugar. Aí eles foram escravos. Aí ela fala que foi, mergulhou no corpo, foram nos navios negreiros e tudo. Aí, é, depois, eu tô tentando buscar o texto aqui pra gente lembrar, que tá tudo na semana passada, né? Aí ela fala que eles casaram, e aí acabaram ficando separados, né? O menino, o filho, nasceu já com problemas
por causa da época que ele ficou lá com crueldade na guerra, né? Já nasceu com deficiência. Aí por isso, disse que naquela época também eles não, né, estavam nem aí se ainda mais escravo, um problema, qualquer problema. Então, com 20 anos, ele se rebelou contra o feitor, e aí o feitor mandou botar no tronco, matou ele, com mais ódio, ele morreu, ficou clamando vingança, foi pro plano espiritual, né? E aí ele ficou no plano espiritual com ódio e tudo. Aí ela diz que aí é que ela fala que ela aconteceu, eles viram que aprenderam submissão e esperança. Aí eles vão, souberam que ele estava lá naquele local dos encantados, que ela chamou, né? E estava preparando, turma preparando para vingança organizada, ele com ódio e tudo, eles rezaram, rezaram, fazendo aquelas reuniões, que a gente sabe que são reuniões mediúnicas, né? Conversando lá com os espíritos, mas não adiantava, não conseguiram fazer com que ele saísse, e aí ele vai acabar, ela comenta aqui, que ele veio com uma reencarnação compulsória, um impositivo provacional compulsório. Então eles vieram de novo como escravos e o filho vinha também. E nisso, mas ele já estava, além de estar, né, com toda a raiva que ele tinha nele, ele vivia telecomandado por aqueles espíritos que ele ficou lá no baixo teor vibratório, lá nessas regiões que eles têm, que eles ensinam vingança. O espírito continua quando ele quer, né? Quando ele não quer sair dessa sintonia, continua com essa ligação, continuou com ódio e tudo. Aí não teve jeito. Ele ficou, caiu, eu falei assim, anos mais tarde ele foi abatido e ficou num local de sombra e degradação. Não teve jeito. Ele só queria fazer vingança. Ah, foi quando ele criou o Quilombo, lembra? Que aí ele já estava lá rebelde, criou. Não era para poder refúgio dos escravos, não era para poder fazer vingança. Então aí acabou que ele ficou se ligando e morreu e ficou cada vez mais ligado a esses irmãos. E aí ela fala, olha, a gente viu que só um ato de amor extremo, de renúncia total, porque eles não fizeram renúncia total, eles tinham feito ali, foi não sei, a escravidão, coisa e tal. E aí eles tiveram que fazer tanto que ela não reencarna, ela continua agora no plano espiritual trabalhando, porque aí foi dessa existência aí que acabou, ela ficou lá e agora ele atacou ela várias vezes, né, que ela fala, atacou e ela disse que ele não conseguiu nada com ela, porque ela com amor de mãe, ele não conseguia fazer, ele se intitulava sendo o homem do mal, né, o espírito do mal e coisa e tal, por auto-hipnose. E aí ele atacou ela várias vezes, não conseguiu, e aí conseguiram ter condição de segurar ele lá no plano onde eles estavam trabalhando, que pelo que ela fala, foi nesta casa que está aqui agora, que ela está trabalhando. E o pai está reencarnado e traz ele, que ela falou assim, estamos com ele aqui. Aí não coloca quem é, porque eu acho que nem vai aparecer, não lembro disso. Eu já li o livro praticamente, acho que eu li ele todo, e eu não me lembro de aparecer de novo quem é esse espírito que ela está falando. Mas ela diz que ele tá lá indo, né? Que foi que ela falou que estava indo com o pai. Ó, o amor recolheu, o filhinho reencarnou com deficiência mental junto ao antigo genitor aflito. Então, aquele mesmo pai, ele reencarnou com deficiência mental e ele o traz aqui por inspiração nossa. E estamos juntos para continuar a terapia de reabilitação. Então depois a gente pode, quem sabe a gente fica sabendo. Mas você vê que ela foi na escravidão, na primeira, ela não sabia muito bem. Mas na segunda já tinha, como a Sandra comentou, já tinha o quê? Já tinha visto que tinha aberto, né, um universo de a pessoa com certeza se sente melhor. E aí vieram, continuaram nessa experiência, porque agora eles estão se fortalecendo. Eu acho que isso é muito importante a gente entender que todas essas provas, quando a gente passa por elas, com todo isso que está colocado aí, submissão e renúncia, resignação, quando a gente consegue passar com fé, confiança, a gente consegue se fortalecer. A gente se fortalece e na próxima a gente já fica mais fácil você lidar com essas expiações, qualquer expiação dessa, ou prova muito forte, seja o que for. Então, é realmente que a Sandra colocou aqui, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque ficar só pedindo, né? Que na verdade, assim, quando pode pedir, né? Que quando o espírito, igual o caso do filho dela, não podia pedir mais nada. Eles concordaram de vir como escravo e tudo. Na segunda já meio que já estavam se oferecendo, mas na primeira concordaram porque eu não sabia muito bem. Aliás, viram que conseguiram superar e na tradição deles, de Yorubá, né, coisa e tal, então eles conseguiram passar por aquilo. Só que a pessoa também, às vezes, está com medo, né? Não está se sentindo preparada. Agora, muitas e muitas vezes, e você ficar sempre repetindo o erro, né? Vai chegar um momento que você vai ter que, ó, assim, ó, agora a próxima não vai ter jeito, não. Tu vai ter que ir.
Vai ter que ir, de qualquer maneira. E aí escolher, na verdade, quem vai escolher são os benfeitores que estão ali ajudando na encarnação, na evolução daquele espírito, né? Eles têm os benfeitores que ajudam. A pessoa ficar com revolta não adianta nada, não vai conseguir nada. E aí fica aí pastando, né, a vida inteira. Que eles falam, estacionando, aqui comentou alguma coisa de estacionar, né? Não sei mais onde é que está, mas comentou. Então a pessoa fica nesse estacionado, não tem condição. O que mais? Tem mais alguma colocação nesse aí? Ou eu coloco mais o texto? Deixa eu ver, 8 e 12. Bom, posso colocar mais o texto e depois a gente comentar mais, né? Que o resto, agora continuando o texto dos comentários, né? Então vamos lá, um pedacinho que ela falou, que uma das colocações boa, um barulho aqui, tira, fechar a porta. É, ela fala assim, que quando os tecidos da morte me envolveram o corpo, eu havia aprendido um pouco mais a respeito do dever antes que do prazer, e sobre a afetividade sem as amarras caprichosas do egoísmo. Você vê que mais do que ela viu, que ela aprendeu, né? Então ela tinha aprendido submissão, esperança. Agora o dever é mais importante que aí. Ela foi quando ela estava lá aquela contou quando ela vai acompanhar lá a filha do patrão, né? E ela era o dever dela. Então largou, o filho já tinha morrido, largou o marido lá, depois o marido morre. Então ela viu que a afetividade sem amarras de caprichosa, sem apego. Isso aqui é que é muito importante. Essas amarras caprichosas do egoísmo é quando a gente tem um apego. É falar, esse apego é bom com a família? Não, não é bom, não. Lamento informar que não é bom nenhum apego nem material, nem com matéria, nem com filho, com família, qualquer apego que a gente cultivar, vamos continuar com isso depois. A gente não vira outra pessoa depois que a gente desencarna. E tem até uma história, nunca consigo saber qual é o nome do livro, talvez depois até a Sandra lembre, é um livro que eles indicam lá no Lar de Tereza, que é sobre uma trabalhadora da casa e que fazia todas as coisas na casa, já estava não sei quantos anos, já acho que 14 anos ou mais de 10 anos trabalhando. Depois que ela desencarna, ela ficou desorientada, desequilibrada, acho que 2 ou 3 semanas. Ficou lá perdida, o pessoal não conversar, quando tentava entrar em contato e tudo. Por quê? Porque aí depois. Aí eu fui até perguntar, eu falei, puxa, mas ela era uma trabalhadora da casa, dedicada mesmo, que atendia as mães, as crianças, coisa e tal, vários anos. Aí eu falei, por que que ela teve que passar por aquela experiência de desequilíbrio? Que ela não ficou só ali no passamento rápido, na perturbação espiritual, não. Ela ficou vários dias. Ia e voltava na casa e coisa e tal. E aí a pessoa conhecia ela, conhecia a pessoa do livro, né? Me comentou comigo, falou, olha, é porque ela tinha muito apego à família dela. Então, quer dizer, nessas horas, a teoria que a gente aprendeu é uma coisa. Se você continuar com essas amarras caprichosas do egoísmo, com esse apego, você tem que aprender a ter afetividade, mas nós temos que chegar, lembrar sempre disso. O objetivo da nossa vida é a fraternidade universal. O que que é a fraternidade? É que nós todos somos irmãos. Então, nosso amor vai ser o amor incondicional, que é onde a gente tem que chegar, mas o amor vai chegar nesse nível de irmão. Então ninguém tem que. Mas não é aquele irmão agarrado com o outro também, é aquele irmão que é todo mundo filho do mesmo pai e que somos todos vivendo com o mesmo objetivo de fazer o bem. Então é nisso aí, as pessoas têm que sair dessas amarras de apego, que o apego ele vai assim, quando você percebe, não, porque eu amo e amo meu filho, amo minha mãe, tudo bem, nós temos que amar, nós estamos aqui para isso, para aprender a amar e amar, só que sem esse apego, isso é que é muito importante, que nessas horas, para inclusive a gente poder superar uma distância, numa desencarnação de um ente querido, que a gente consiga superar pensando bem, porque a gente sabe que a pessoa, todo mundo vai, nós vamos, e aí se alguém vai na frente, mas eu não vivo sem ele, não, mas lamento que você, te dizer que você vai ter que aprender, porque o espírito evolui, nós vamos evoluindo sozinhos. Ninguém vai evoluir conosco, junto conosco, cada passo, cada segundo, cada pensamento. Então, sempre prestar atenção nisso. Que nós é que temos que aprender a lidar com tudo, todas as situações da vida.
sem reagir, como estava colocado ali antes, né? Que é não reagindo. Não reagindo como? Com instintos animais primitivos. Nós temos que reagir com esperança, né? Agindo no bem. Essa que é a nossa reação, né? Sempre para cima, positivo, né? Nunca ficar cultivando nada negativo. Então, aqui nesse trechinho que fala sobre dever, né? Antes do prazer, e tudo no dever, vamos trouxer no Livro dos Espíritos, do capítulo 17, o trechinho, o item 7 fala: o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. É só um minutinho. Isso é das instruções dos Espíritos, né? Estamos aqui lendo um trecho. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Ah, que é rico ou pobre, todo mundo vai sentir a dor do mesmo jeito, né? Aqui está querendo reforçar. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então todo mundo sabe que é o efeito de um mal, aí vai fazer, porque pô, sabe muito bem que já se acontecer com a pessoa, ela sabe, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Texto de Lázaro, feito em Paris, 1863. Mais ainda sobre dever, no livro Tocando o Barco, de Emmanuel com Chico Xavier. Capítulo 13, Dever. Dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz. Superficialmente, por vezes, é uma coleção de serviços menos agradáveis, induzindo-nos a pequeninas renúncias. Contudo, esses serviços são vínculos espirituais que nos sustentam a ligação com a paternidade de Deus, que, através da lei que nos rege, nos traça como obrigações beneméritas e providenciais ao nosso próprio aperfeiçoamento. Medita e aceita-os com amor, para que não te lastimes mais tarde. Aqui é o lar convertido em ninho de inquietação. Ali é a casa de trabalho, onde ordenações determinadas nos aguardam cada dia. Além é o esposo difícil, a maneira do diamante no cascalho agressivo, confiado pelo céu aos nossos cuidados. Acolá é a companheira compreensiva, qual fonte poluída por reclamações sistemáticas que a bondade do Senhor nos concede para as tarefas da nossa própria sublimação. Mais além, é o filho que nos esquece as melhores esperanças. Mais adiante, é o amigo que nos complica o trabalho.
valendo por negação de nossos sonhos e ideais. Hoje é a humilhação que nos compete suportar com coragem e paciência. Amanhã é o fel da incompreensão alheia que nos cabe sorver. E com Jesus, o dever de auxiliar e perdoar, de servir e aprender é sempre nosso. O cristão é uma consciência na luminosa cruz dos deveres de cada dia. Entretanto, é por esse madeiro disciplinar que desferirá o voo de elevação para a alegria imperecível. Amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa, por mais contundentes que sejam, porque, por trás delas, vive a mão amorosa do Senhor a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual. Falando de dever também. Agora ela falou lá que o dever aprendeu mais dever do que prazer. Agora tem um artigo desse Rogério Coelho, está no Consolador, esse endereço aí, que é prazer e felicidade. Então, o título é Felicidade, a conquista maior dos mansos. Prazer e felicidade, etimologicamente, são substantivos, mas na vivência não têm o mesmo significado. É o que podemos depreender dos ensinos dos amigos espirituais. Na Lava Mediúnica de Divaldo, vejamos o pensamento de Marcos Prisco. É um trechinho de Marcos Prisco. A felicidade é uma atitude perante a vida. Aquela que decorre do que se tem, logo se converte em tormento, pela ambição de mais se ter ou pelo medo de perder o que já se possui. Mas a presença da felicidade na existência nada mais é que segurança interior diante da vida. Valorizando o que sabe e o que é, realmente, você conquistará a bênção da felicidade. Quem trabalha em favor da autoiluminação já descobriu o meio mais eficaz para a conquista da felicidade. Você vale pelo que fez de si mesmo e não pelo que dizem a seu respeito. Mediante essa compreensão, a felicidade já se encontra ao seu alcance. Caso você haja descoberto que é imortal e se entrega ao crescimento moral, adquiriu já a base para a felicidade sem jaça. Cumpra com o seu dever, seja qual for, por mais insignificante que pareça, e a alegria da consciência tranquila se aureolará das bênçãos da felicidade. Trechinho que fala, desnecessário minudenciar, ela contando, né, os acontecimentos. No caso, daquela que ela voltou de novo como, como escrava. Foi logo depois desse trecho. Por conta, a resignação nos amparava ao casal, purificando-nos os sentimentos. Então, eles aprenderam submissão, esperança, resignação. Ela aprendeu o dever, olha a quantidade que ela está colocando, né? E os dois estavam resignados por ter sido escravo. Ele não tinha. Não teve nem a esperança de antes, ajudou, eles evoluíram, ficaram mais maduros espiritualmente, agora aceitaram essa segunda com resignação. No Livro dos Espíritos, capítulo 9, o item 8, que é obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Tem, acho que a pessoa que obedece e está sempre resignada, ali não tem, tá sempre, não tem vontade. Aquelas pessoas que eles colocam, né? Que é uma pessoa não tem nem vontade de nada, de fazer nada, aceita qualquer coisa. A obediência, esse texto de Lázaro é bem conhecido essa frasezinha, né? A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Isso é uma frase muito importante que a gente deve ter até guardada, para a gente ver que a razão vai levar que a gente vai. Que a gente fala assim, né? Como é que fala? Muito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, é isso aí, porque a pessoa tem que obedecer, porque ela tem um consentimento da razão, ela vai entender que tem as leis de Deus, as leis da natureza do universo. E quem quer ficar contra as leis, ele vai sofrer as consequências de ficar agindo e não agindo da maneira correta, que é você atendendo às leis. E a resignação é o consentimento do coração, quando a pessoa vai lá, entende, compreende, né? Tá ali mais mansa, tanto que fala ali em mansidão, né? Antes, né? Fala que a pessoa mansa. E aí, esses dois, obediência e resignação, são forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações
que a revolta insensata deixa cair. Então, elas carregam o fardo, né? Mas quando a pessoa está revoltada, ela não carrega, deixa cair esse fardo das provações. E aí não passa na prova, né? Jesus foi a encarnação das suas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, isso aqui ele está falando em 1863, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, isso aqui acho que desde lá até agora, mais de 160 anos, nós estamos aqui com a mesma coisa, né? Com uma atividade intelectual altíssima, mas que a indiferença moral também altíssima. Então, nós não estamos conseguindo equilibrar as duas asas, que é do conhecimento com a do amor, né? Sabedoria com a caridade. Continuando aqui no livro Boa Nova, está sendo esse trechinho de Humberto de Campos, quando ele fala em amor e renúncia, sempre utilizando ali ó, as frases que a Emenenciana falou, né? No capítulo 12, aqui é uma conversa de Jesus com Pedro. Então Pedro vai interpelar o mestre. Como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? Aí Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio. Como ato de dar é a essência de sua vida. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros que sabem privar-se. Pedro, ninguém se edificará sem conhecer a virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Então, nesse trecho aqui, vai para falar sobre também renúncia, né? Agora, mais um trechinho falando que ela falou sobre a história dos direitos humanos. Então, ela fala que o século XIX ainda se encontrava envolto nas sombras da ignorância a respeito dos direitos humanos, como ainda hoje se dá. Isso aí tem, esse livro tem já quase 40 anos, né? Então aí ela tá bem, nessa época também ainda estavam bem, né? Os direitos humanos estavam bem devagarzinho. E ela fala que é que se dá ainda em lamentáveis descabidas situações entre os chamados povos livres e por parte dos homens ditos civilizados. E aí ela fala uma frase que eu acho que a gente, todo mundo deveria estar sempre com isso na cabeça, porque muita gente gosta de falar ao contrário, que ela fala, naquela época eram piores as circunstâncias. O clima moral vivia saturado de contínuas injustiças, fragmentações de valores, enfim, de perversidade. Eu estava assistindo o livro O Nome da Rosa, porque tantas vezes, né, há tantos anos já, e aí eu já assisti há muito tempo atrás, e aí nessa hora eu falei, gente, eu quero esse pedaço, esse filme, que ele é tudo para mostrar essa história aí, porque olha como é que era antigamente, mostra aquelas pessoas vivendo naquela, não era nem miséria, não tem nem palavra para falar aquilo, tudo jogado nos buracos, e tudo sem roupa, sem dente, sem comida, e aí tudo aí, aqueles padres, aquele convento lá, né, os que eram mais pro franciscano ou não. Que coisa de louco aquilo. E aí, ah, não, era só naquele lugar? Não, isso tinha em vários lugares, né? Na Europa, em vários lugares. Sim, a época antigamente é muito pior. Hoje em dia a gente fala, o mundo está melhorando e muito, porque estamos melhorando em relação aos direitos. Mesmo apesar de todos os problemas que a gente tem, já tem muito mais coisa acontecendo hoje em dia do que há 200, 300, aquela época daquele filme, acho que era começa o filme dizendo, era bem no início da Inquisição, era 1100, 1100, 1200. Deve ser nessa época que também foi a época de Francisco de Assis, né? Então, nessa época aí, tu vê, praticamente não tinha nada mesmo. E também trouxeram um pedacinho desse livro do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, publicado em 38, só para a gente ter noção de quanto tempo, como é que tá atual, né? Aí o Humberto fala assim, Humberto de Campos, ele está falando isso aqui, mas eles estão, eu acho que ele está citando lá os benfeitores que estão falando. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos
se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Então, os direitos e deveres, a gente tem que saber disso, né? Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão, que seriam os benfeitores que estavam falando, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro de nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. E já naquela época, em 38, 1938, daqui a pouco vai fazer 100 anos, o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Todas as fórmulas humanas são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social, com a cultura generalizada. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Então, isso aí a gente está vendo que foi falado desde 1938. Então, como é que essas coisas não estão muito, né, presentes no nosso tempo de hoje? E agora, o último trechinho, que eu vou deixar aqui falar o texto, vou colocar um pedacinho de um vídeo para a gente refletir no trecho que ela fala. Naquele desfile, no começo, aliás, não é ela não, isso aqui é o Miranda que está falando no comecinho. Já tirei aqui agora. Ele está falando no comecinho do capítulo, que comentando, né, aquelas pessoas que ficavam ali naquele centro espírita, né? E aí ele fala: naquele desfilar de sofrimentos diferentes, havia a mesma tônica centrada numa gênese única. O que que é? A ação, uma fazenda do passado, que produz os efeitos, né? A ação, e vai ter a causa, vem os efeitos, e aí produzir os atuais efeitos. Na vida de hoje, a gente sabe, se não está nessa existência, está em outra, né? Que são as causas, das aflições. Está no livro Evangelho também, segundo o Espiritismo. O culto à personalidade, a sobreestima, a fatuidade, a ambição desmedida, filhos diretos do egocentrismo, são cânceres da alma, que o sofrimento faz drenar até o desaparecimento total. Então, quem cultiva todas essas, vamos dizer, esses vícios, né, que eles chamam, esses erros aqui, eles todos são cânceres da alma. E o que vai acontecer é que vai ter o sofrimento para drenar isso até desaparecer, até a pessoa aprender, né? E aí eles colocaram, o Miranda, acho que isso foi o Bezerra, mas também não interessa. Foi colocado lá, não foi a Emerícia, não. Falou: acompanhamos muitos homens de cérebro incendiado pelo ideal nobre e mãos desocupadas. Muitas mentes iluminadas pelo conhecimento e sentimentos frios. Então, o que a gente deve fazer, que aí coloca que a pessoa está estudando, né, fazendo tudo, ficou uma frase também para a gente guardar, né? Nós devemos apreender o que estamos aprendendo. Então, porque nós estamos aqui estudando toda hora, nós estamos aprendendo isso, a gente está só lendo, passa, né, de uma semana para outra. Vamos ver aqui que o comentário que vai ter aqui do Laudes, que eu vou colocar para você, e deixa aqui eu colocar um pouquinho mais, um pouquinho de nada mais acelerado, porque senão fica muito tempo. E vamos botar o som. Vamos lá. Se entrar propaganda, eu abaixo. O benfeitor coloca que no desfilar dos sofrimentos ele encontra uma tônica única. Eu achei bem importante porque essa tônica única nos reflete para as nossas existências atuais. Quantos de nós ainda estamos mantendo a nossa existência focada no culto da personalidade, sobreestimando questões existenciais, considerando a persona ou a condição momentânea em que estamos vivendo com bases não somente na situação passageira, financeira, econômica diretamente, mas também nas condições físicas, intelectuais, ou sobreestimando qualquer questões que esteja inerente à condição atual da reencarnação. A ambição desmedida, a fatuidade. Quantos de nós ainda não estamos ainda vivendo questões
e fazendo com que essa tônica ganhe ainda mais vigor através das nossas condutas. Porque nesse desfilar desses sofrimentos, o benfeitor coloca que a nascente dos cânceres da alma são exatamente aonde nós estamos colocando as questões das nossas energias, da nossa vivência. Ele vem trazendo os reflexos em relação à diferenciação do culto e do sábio, entre o processo do conhecimento e da ação. O processo para a gente poder conhecer a verdade e se tornar livre não se trata somente de conhecer a verdade, mas aplicá-la. Um processo que me chamou muito a atenção, que é uma frase que levarei comigo aí para as reflexões nos dias que estão por vir, é exatamente estar com o ideal nobre, mas com as mãos desocupadas. Veja que profundidade o benfeitor nos coloca. Se estamos com o ideal nobre, estudando, ganhando conhecimento, não podemos estar com as mãos vazias. Quantos de nós ainda estamos vivendo um vazio existencial, quando o dia passa com tantas horas nos oferecendo tantas oportunidades para poder vencer através da nossa vontade, do nosso esforço, colocarmos a nossa vontade à disposição do serviço. Mas para isso é necessário iniciarmos o aprendizado da renúncia. Renunciar, às vezes, não somente os prazeres momentâneos que vivemos no lar, às vezes o aconchego da família. Deixa eu botar mais som aqui. Às vezes, o merecido repouso, que talvez precise ser renunciado a benefício coletivo. Quantos de nós estamos atentos para começarmos essa jornada, para não mais sermos impactados por um reflexo físico das funções oncológicas, dos cânceres, mas vencendo primeiramente essas questões que envolvem a nossa questão da moralidade, a alma, para que dali esse reflexo venha trazer em um processo de um indivíduo que está em aperfeiçoamento. Já não mais trazendo grandes sofrimentos. Não quer dizer que não haja dor, não quer dizer que não haja patologias, mas o sofrimento vem associado ao aprendizado, que a alma vem aprendendo de uma maneira constante, mas aquele que aprendeu a desenvolver o ato da renúncia vai enfrentando qualquer enfrentamento resignado, altivo, confiante na justiça divina, vivendo a questão das leis morais em sua plenitude, mantendo a pulcritude íntima de todos os valores que já estão inseridos em uma proposta não somente de conhecimento, mas com a mão no arado, não só na charrua para nos levar, mas no arado, trabalhando, plantando, para que logo mais a colheita possa fazer. Estamos ainda naquela fase do sofrimento para poder arar a terra. O sofrimento, a terra árida, mas de acordo com que vamos irrigando através do suor dos nossos esforços, poderemos sim ter uma terra pronta para um plantio de uma boa semente do evangelho que nós mesmos poderemos colocar. Então, eu penso que essas primeiras reflexões a respeito do ideal nobre, mas as mãos vazias, já não mais possa bater na nossa porta durante os dias da nossa existência. Uma outra questão que eu achei bem importante é quando vamos falar a respeito do processo da retribuição dessa ingratidão. A mãezinha e o pai. Bom, agora vamos sair. Então, aí, deixa eu ver, aqui não tem mais o texto, agora no texto que eu estava lendo não tem mais nada, então agora é a gente comentar mesmo, porque eu ia botar só esse vídeo, que ele está comentando a parte do texto, né? Então agora quero que vocês façam aí as outras últimas observações aí. Vamos lá, tem tempo aí sobrando. Vamos lá, pô. Alguém falar alguma coisa aqui? Aqui falamos do dever, do dever.
o prazer e a felicidade para você conquistar também, tendo sempre que favor a pessoa tendo que ver que tem o dever para poder conseguir, porque o dever, quando a gente cumpre o nosso dever, seja qual for, mais insignificante que ele fala, que pareça, isso é o Marcos Prisco que falou, né? A gente, com a alegria da consciência tranquila, a gente consegue estar se sentindo feliz, né? A resignação que o casal tinha, purificando os sentimentos. E aí vem os textos de obediência e resignação no Livro dos Espíritos. Amor e renúncia, quando fala com Jesus, fala com Pedro, né? E a colocação que nós estamos aqui também nesse. Na, que todo mundo que quer se elevar tem que ter que é a plena consciência do dever a cumprir. E quando tem dever, a gente tem acompanhado sempre a série de obrigações, os direitos e os deveres. Né? A pessoa tem o dever, direito que adquiriu, para acompanhar uma série de obrigações, que tudo está ligado, né? Não é só ter dever, nem é só ter direito. E aí coloca também que esse sofrimento, é que ele estava falando aqui agora também, né? Que o sofrimento o que mais ele comentou foi essa história de que nós temos uma gênese, a gênese é única, é uma ação do passado. Agora não é só do passado, antigamente, de outra existência, é do passado. É alguma coisa que eu fiz que tem consequência. É sempre assim. É aquele. Nós temos aquela regra ali. Semeou, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, fez uma coisa, sujou, vai ter que limpar, desequilibrou, vai ter que equilibrar. Então, nada acontece por acaso, porque tudo tem uma razão, tem uma causa. A causa vai depois gerar um efeito. E as causas são sempre, para um efeito que não é bom, né? Uma coisa que não é boa, é sempre uma ação malfazeja, como ele está chamando aqui, uma ação, que é ela que chama, né? Merecião, né? Não, isso aqui acho que foi o Bezerra, uma ação má ou malfazeja que vai causar uma situação negativa. E aí o ideal, como ele colocou aqui, a gente tem que estar sempre com lembrança de usar a mão do jeito, porque não adianta ficar só lendo, estudando e não agindo, não trabalhando no bem. Qualquer atitude, qualquer ação que seja, seja o que for. A gente fala, mas a coisa tá pequenininha, mas faz bem para alguém. Uma coisa que você coloca, que você ajuda, que vai facilitar a vida da pessoa, isso não vai ser melhor para a pessoa? Então, assim, sempre a gente tem que estar com essa ideia, né? De fazer o bem, né? Que seja qualquer atitude. Ser útil, né? A verdade é que a gente aprende que tem que ser útil e fazendo bem, seja de que maneira for, a gente consegue também, inclusive, se sentir bem, né? Então vamos lá, gente. Comenta alguma coisa, senão a gente fecha aqui o estudo, que ainda falta 15 minutinhos. Mas como também estamos sem luz, eu acho que a lanterna está cada vez ficando pior, porque eu estou sumindo aí, né? A lanterninha aqui não está dando conta, a lanterna de emergência. E vocês no comentário, cara, você tá pronto aí para fechar o estudo? E a Carla também estava sem internet, está só no celular. Então a gente não vai nem esticar muito, não, porque como eu tô. Fala, Carla. Foi. A Laís, Eu senão a gente vai fechar. tô, Vou fechar tô aqui. pronta para fechar, podemos fechar. Porque eu também tô aqui, ó, já tá ficando sem luz aqui. A lanterninha não tá dando Então, conta. Então é melhor porque dá então tempo vamos, de rodar aqui no YouTube, né? Então vamos fazer uma é, live no vamos final. E aí a gente comenta mais se for o caso depois na semana que vem, né? na próxima semana. Então Vamos vamos lá. lá, gente. Vamos agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso, pedindo a Deus, Jesus, os nossos mestres queridos, que abençoe nossos queridos Divaldo, abençoe Manuel Filomeno, por todo esse material maravilhoso que nos chega, todas essas orientações que nos trazem tanto conhecimento, tanta, tantas instruções para as nossas vidas, possamos colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas, no nosso cotidiano, que isso sirva de lição para a nossa caminhada. Obrigada, meu Deus, mais uma vez. Nós possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo. Abençoe a Sultane nesse seu esforço de estar sempre aqui, nessa luta, toda semana.
para trazer esse trabalho tão bonito e tão importante para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos fechar mais cedo mesmo, porque daqui a pouco não tem nem. Não tem imagem. Na verdade, também eu vou aproveitar para rodar ele no YouTube, né? Então, gente, até semana que vem nós vamos ter mais 2 semanas, então, antes de terminar o ano, Natal, Ano Novo. Semana que vem, dia 9 e a outra semana, dia 16. Aí a gente fecha o ano, depois voltamos em janeiro, tá bom? Beijo para todos. Boa noite Tchau, para beijo, vocês. obrigada. Tchau, Tchau, beijo, boa obrigado. noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite.